Que bom que estamos aqui juntos, conversando sobre um tema tão importante, a violência contra a mulher por parceiros íntimos, um tema que tem sido muito relevante, até pelas questões de homicídios que têm sido apontados pela mídia, que têm acontecido no Brasil e no Estado, e nós, como saúde, precisamos atuar no enfrentamento a essas situações de violência. Então, reconhecer o nosso papel, a importância da nossa atuação, da questão da violência como um problema de saúde pública. O recorte que eu vou fazer aqui é a violência por parceiro íntimo, até porque no âmbito da atenção básica, nós estamos muito próximos dos territórios, das famílias, nas visitas domiciliares, no atendimento nas unidades, e essa proximidade favorece o reconhecimento da violência contra a mulher por parceiro íntimo, que é a grande parte das violências praticadas contra a mulher. Então, esse é o recorte dessa web de hoje. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de chamar a atenção que a violência contra a mulher é um problema de todos. É um problema de saúde pública, é um problema da sociedade e é um problema da sociedade construída na relação desigual entre homens e mulheres, onde as mulheres acabam tendo situações de desvalorização pela condição de ser mulher e muitas vezes têm dificuldade de se relacionar e de impor as suas necessidades, as suas vontades e de trabalhar numa relação mais democrática, inclusive na relação de parceiro íntimo, casado, namorado, em todas essas situações. Nós estamos fazendo 11 anos de Lei Maria da Penha, que foi a lei que tipificou a violência doméstica contra a mulher. Acredito que todos vocês já ouviram falar dela. Uma pesquisa recente agora que teve no Brasil sobre essa lei na comemoração dos 11 anos mostrou que ela é largamente conhecida no país como a lei da violência doméstica, que criminaliza o agressor, mas ela vai muito além da criminalização do agressor. Ela também trata da rede de atenção, da formação da rede, do papel dos intercessores, da atenção à mulher, à família, ao agressor, e também no resgate desse agressor, trabalhando com ele em grupos que são previstos na área da justiça, para que ele também faça uma reflexão sobre sua condição e possa retomar uma vida também sem violência. Então, nós temos um avanço muito grande no país com a Lei Maria da Penha, mas nós temos ainda muitos avanços necessários para garantir uma vida sem violência para homens e mulheres. Muito a fazer ainda. Por definição, eu trago também o que é a violência por parceiro íntimo, para nós podermos depois conversar mais sobre isso. É todo e qualquer comportamento de violência cometido tanto no ambiente doméstico quanto fora, mas em qualquer relação íntima de afeto, independente de coabitação, então independente de estar morando na mesma residência, e ela compreende também as violências físicas, a psicológica, a sexual, a moral, a patrimonial e também o comportamento controlador. Então pode ser parceiro atual ou ex-parceiro, namorado, ex-namorado, marido, ex-marido, e que tem alguma relação de violência com essa mulher. É nesse sentido que nós vamos estar fazendo a fala de qual é o nosso papel, então, na atenção básica. A violência, então, eu já disse, ela envolve parceiros atuais ou ex-parceiros, e esses episódios de violência, eles podem ser esporádicos ou, por vezes, vocês podem reconhecer mulheres que passam uma vida toda vivendo em situação de violência. Então, tem mulheres que não conseguem romper e não conseguem sair desse ciclo, e toda a vida dela é permeada por situação de violência por esse parceiro íntimo, e muitas vezes coabitando na mesma residência com os filhos, ela vivendo a vida toda nessa situação. Essa é uma situação no Brasil e no mundo muito frequente, então as pesquisas mostram que cada 5 mulheres são espancadas, a cada 2 minutos 5 mulheres são espancadas no Brasil. E o parceiro íntimo, o marido, o namorado, o ex-marido, ex-namorado, é responsável por 80% dessas agressões. Segundo as notificações, os boletins de ocorrência da Segurança Pública de Santa Catarina, aqui em Santa Catarina, a cada 10 minutos uma mulher sofre agressão física, para vocês terem uma ideia do quanto isso é frequente no nosso território e o quanto ainda a saúde precisa se aproximar dessa situação para poder também atuar no sentido do enfrentamento dessas condições de violência.
Por que essa violência também acontece e por que ela é tão frequente? Existe uma tolerância social à violência. A pesquisa feita no Brasil em 2014, que assustou muito a população pelo resultado, ela mostrou que 63% dos entrevistados concordaram que em casos de violência dentro de casa deve ser discutido somente entre os membros da família. E é muito comum a gente ouvir o ditado, né, roupa suja se lava em casa, e nessa pesquisa 89% das pessoas em 2014 concordaram que roupa suja deve ser lavada em casa, considerando que as questões de violência, as questões de dificuldades de relacionamento familiar é problema da família e que ninguém tem que ver a nada com isso. Tanto que 82% consideraram que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Então esse é um ditado que foi muito perpetuado e que hoje o que se fala é justamente o contrário. Em briga de marido e mulher se mete a colher. Então nós precisamos trabalhar enquanto saúde para quebrar esse ciclo da violência, para que as mulheres tenham uma condição mais saudável de vida. A violência contra as mulheres, então, ainda é um desafio dentro do SUS a atuação do serviço de saúde. Mas o serviço de saúde ele tem um papel essencial. Cabe a ele identificar situações de violência, prestar atenção qualificada e humanizada e também atuar em rede, então fazendo um encaminhamento responsável para os outros setores. Todas essas ações estão possíveis de serem desenvolvidas no âmbito da atenção básica e com muita pertinência, principalmente pela relação próxima com as mulheres e com as famílias dentro de um território que a gente acaba reconhecendo as situações e por vezes não sabe como fazer, como agir. Então essa vai ser a nossa discussão de hoje. Em primeiro lugar, nós precisamos, para trabalhar com as mulheres em situação de violência, com essas famílias, com esses agressores, nós precisamos fazer o exercício do acolhimento. O acolhimento, ele engloba principalmente a questão do tipo de atendimento, de atenção, de como que eu vou fazer essa escuta, de como que eu vou acolher essa mulher na unidade. O tratamento digno, respeitoso, a escuta, o reconhecimento e a aceitação das diferenças, não impor o que é verdade para mim, enquanto profissional de saúde, mas possibilitar uma escuta livre de preconceitos, o respeito à decisão da mulher. Isso na situação de violência é muito importante a gente enfatizar. A decisão é da mulher. Sair da situação de violência é uma decisão dela. O nosso papel é fazer ela se instrumentalizar, é trabalhar com ela, com informações, para que ela tenha possibilidades de escolha, que ela saiba quais os caminhos que ela pode trilhar para sair dessa situação, mas a decisão de como, quando e como vai fazer e onde e quando é dela, estritamente dela. O que nós precisamos garantir é acesso ao nosso serviço e a resolutividade na nossa assistência, ao que compete ao nosso âmbito, e é claro que sempre que for feito o encaminhamento para fora da unidade básica de saúde, dentro da saúde ou para os intersetores, que esse encaminhamento seja feito de forma responsável, que a gente faça realmente um acolhimento e encaminhamento, não só dando a orientação para a mulher, mas também nos garantindo que ela chegou e que ela teve aquele atendimento a partir do segmento dela na rede, que esse é o papel da atenção básica como coordenadora e ordenadora do cuidado. Então, o acolhimento, ele preconiza um atendimento imediato. Nós não podemos ter um agendamento para atender mulheres em situação de violência. Ela vai vir à unidade provavelmente por outras causas, por outras demandas. O nosso olhar para essa mulher vai partir da observação que nós temos e que ela possa estar tendo uma situação de violência e o que nós podemos perguntar para ela para que ela nos fale sobre isso. E depois eu vou trazer para vocês algumas perguntas que a gente pode utilizar no acolhimento e no atendimento para que ela tenha a liberdade de falar sobre isso. A avaliação, então, na escuta, além da escuta respeitosa, sem preconceito e que a gente não impõe a nossa verdade para essa mulher, mas escute ela no que ela está falando, na sua queixa, no seu sofrimento, avaliando também as condições físicas e psicológicas dela, o quanto esse sofrimento está intervindo na qualidade de vida dela. Outro papel importante, esclarecer dúvidas.
que dúvidas essa mulher vai ter, o que ela precisa para que ela possa refletir sobre essa sua situação e também tomar decisões com relação a qual o rumo para a sua vida. E uma coisa muito importante que nós também não podemos esquecer é a importância da equipe de saúde nesse atendimento. Trabalhar com mulheres e com pessoas em situação de violência não é um trabalho fácil, não é um trabalho isento de sofrimento para o profissional de saúde. Os relatos que nós vamos escutar muitas vezes vão nos reportar a sofrimentos que nós mesmos tivemos na nossa vida, porque nós também somos pessoas, mulheres e homens, que vivemos numa sociedade repleta de situações de violência. Então nós precisamos do suporte da equipe. Quando nós recebermos uma mulher numa unidade de saúde que nos traz um sofrimento e que eu não consigo, enquanto profissional de saúde, lidar com esse sofrimento, é importante que a gente compartilhe com o profissional da equipe e que a gente faça um trabalho integrado ou até trabalhe, substitua, né, se eu não tenho capacidade naquele momento de atender aquela pessoa pelo sofrimento que esse atendimento gerou, que eu possa compartilhar isso na equipe e a gente possa também trabalhar com outros profissionais essa atenção. Então, com certeza, são casos que exigem sigilo, são casos que precisam ter toda a questão da ética preservada, mas que eu preciso do trabalho da equipe multiprofissional. Outra atenção importante que nós temos que ter enquanto profissional de saúde é evitar a vitimização, a revitimização. Então, evitar que a mulher tenha que contar a história dela mais de uma vez dentro da unidade, que ela tenha que ficar repetindo tudo que ela viveu, fazer com que isso seja cada vez um motivo de reviver todo o sofrimento. Então, são aspectos importantes no plano de cuidado que nós temos que elaborar para mulheres que estão em situação de violência. O processo, então, de acolhimento, eu já falei, deve ser livre de julgamentos e de valores morais. É muito comum a gente ouvir profissionais e pessoas da comunidade falarem sobre culpabilizando as mulheres, por que elas não saem desse sofrimento, por que elas mantêm essa relação, não entendendo o que está acontecendo e até se colocando como impondo a sua verdade para essa mulher. É importante que a gente se livre desses preconceitos para escutar as histórias. Relativizar crenças, atitudes culturalmente enraizadas também é importante para a condução na atenção integral, universal e igualitária dessa mulher. Então, é um campo muito grande de preconceitos, de culturas enraizadas, de desvalorização dessas mulheres e de culpabilização dela por ela estar em situação de violência. É muito comum até a gente ouvir as mulheres relatando a situação de agressão e dizendo que elas reconhecem que são culpadas pela essa agressão, como se elas merecessem sofrer porque elas dizem que não cuidaram, não fizeram os afazeres de casa. Isso é fala também do agressor. Então isso é uma questão que está culturalmente enraizada e que nós precisamos desconstruir. Não existe razão nem motivo para as mulheres sofrerem violência. Não é justificável por nenhuma conduta. Não tem nenhuma mulher que mereça sofrer violência. Todas as mulheres merecem vida digna e relação respeitosa, livre de violência. Então, esse é uma questão que nós precisamos desconstruir, nós mesmos desconstruir nossos preconceitos e também desconstruir com as mulheres que sofrem essas violências. É importante que a gente se dê conta que muitas mulheres que vêm procurar a unidade básica de saúde, elas vêm procurar por sintomas físicos. Isso a gente já vê quando as mulheres passam por situações de trazer para o seu lado físico sofrimentos que elas têm por perdas, por tristezas profundas e também por violência, que acabam se tornando patologias e patologias crônicas, muitas vezes medicalizadas, porque não se dá conta de resolver o problema, se trata a consequência. Então é preciso entender e compreender que a violência também é um problema de saúde e que tem repercussões graves físicas e psicológicas para essa mulher, pela perda de autonomia, pela perda de qualidade de vida e pelo sofrimento que essa violência traz. Então, os profissionais, nós profissionais de saúde, em especial os profissionais de atenção básica, que é o âmbito que nós estamos discutindo agora, têm papel importante no enfrentamento das situações de violência contra as mulheres. Aqui eu trago para vocês alguns sinais que durante os atendimentos podem servir de alerta como possíveis situações que possam nos deixar atentos que essa mulher possa estar sofrendo violência.
Então, quando a gente atender na unidade de saúde ou quando uma mulher reportar numa queixa, numa visita domiciliar, que ela tem umas situações de, sempre tem algum problema de saúde com queixas inexplicáveis, recorrentes, nunca ela não relata que ela esteja bem de saúde, ela sempre tem queixas e ela não especifica bem qual a queixa que ela tem, mas que ela não se sente bem. Temos que investigar se por trás da situação não tem alguma situação de violência causando sofrimento. Distúrbio gastrointestinal, os sofrimentos psíquicos, queixas e dores pélvicas e abdominais, as próprias doenças sexualmente transmissíveis, as infecções sexualmente transmissíveis recorrentes, em que a gente trata, ela sempre volta a ter novamente a doença sexualmente transmissível, pruridos ou sangramentos vaginais, evacuações dolorosas ou dor para urinar, problemas sexuais ou perda de prazer na relação sexual, vaginismo, que são os espasmos musculares das paredes vaginais com dor durante a relação sexual, presença de doença inflamatória pélvica, a AIDS, o próprio HIV, gravidez indesejada em menores de 14 anos, a entrada tardia no pré-natal, estar atento para aquelas mulheres que não vêm fazer pré-natal no início, as mulheres que não desejaram aquela gravidez, se por trás disso não tem a relação sexual forçada, o parceiro demasiadamente controlador, aquele marido, namorado, que não deixa a mulher ir sozinha para a unidade de saúde, sempre ele vai junto. Quando tem que fazer algum exame de preventivo de câncer ou algum atendimento ginecológico, ele quer ficar todo o tempo do lado da mulher. Ele fica acompanhando o que ela fala e o que vai acontecer com ela. Muita atenção para essas situações. Essa situação de comportamento controlador, ela é uma situação de violência. E essa mulher pode estar sofrendo muitas outras violências além desse controle do marido. Outra situação que nós precisamos estar alerta, infecções urinárias de repetição sem causa secundária encontrada. A síndrome do intestino irritável, que pode ser até a constipação, né, quanto também as diarreias, as dores, a sensação de edema, de inchaço abdominal, que é uma síndrome caracterizada que também pode ter por trás situação de violência. Complicações de gestações anteriores, abortos de repetição, os transtornos do estresse pós-traumático, as ansiedades, as depressões, história de tentativa de suicídio ou ideação suicídio e lesões físicas que não se explicam como acidentes. Então, todas essas são questões que nós precisamos estar atentos nos atendimentos. São sinais de alerta já identificados em estudos de base populacional com mulheres, que essas são situações que podem ter violência por trás que nós precisamos estar atentos. Também é importante que a gente saiba e discuta que essa violência, ela tem consequências na vida das mulheres. As consequências mais que são visíveis e que mais estão na mídia são os homicídios, os suicídios, as depressões, mas até esse ponto, até a mulher chegar ao final da vida, dizer eu não quero mais viver porque essa vida eu não quero mais, ela está em depressão, ela comete o suicídio, ou o marido, ou o companheiro, como a gente vê, ex-companheiro, não aceita a separação, matar ela, muitos episódios de violência aconteceram. Episódios que começam com agressões verbais, com humilhação e parte para agressão física mais leve, até chegar numa agressão física grave e ao suicídio. E nós convivemos com essas mulheres. Nós precisamos estar atentos porque nós podemos identificar essas situações e traçar planos para fazer com que ela reflita estratégias de saída dessa relação. Então, as situações de ferimentos, os problemas de saúde mental, a levar a questões de abuso de substância, a questão do alcoolismo também relacionada, acabam então levando a situações mais graves de condição física e podem sim levar a situações de homicídio e suicídio. Para isso, eu trago algumas questões importantes que nós podemos também utilizar como rastreamento para situações de violência contra a mulher. Então eu vou deixar para vocês algumas perguntas que podem servir de base quando a gente tem antecedentes ou características pessoais, histórias que elas nos contam, que podem, usando a pergunta certa, nós podemos desencadear uma resposta que nos conte a situação de violência. Então podemos perguntar, estivemos avaliando a sua história, encontrei algumas coisas que gostariam de conversar.
A que você atribui esse mal-estar a seu problema? Você está um pouco nervosa? O que te preocupa? São perguntas simples que, se nós dermos abertura, a mulher vai nos falar. E assim, seguindo, eu vou deixar para vocês algumas perguntas que nós podemos utilizar, que vão ser utilizadas, então, na escuta como forma de rastreamento. Além disso, eu posso utilizar perguntas baseadas em sintomas. Então, quando eu vejo lesões, eu pergunto, essa lesão habitualmente está relacionada a um empurrão, a um corte? Isso foi o que aconteceu contigo? A pessoa que convive com você está sendo violenta? Como? Desde quando? Fazer perguntas com relação a isso. Gostaria de saber sua opinião sobre os seus sintomas. O que você acha que causou essa tristeza, essa ansiedade? Deixar aberto para que a mulher responda. Aconteceu ultimamente alguma situação em sua vida que está te deixando preocupada? Você parece assustada? O que está acontecendo? Não tenha medo de perguntar. Contrariamente à crença popular de que as mulheres não gostam de falar ou têm medo de falar, muitas delas estão esperando a oportunidade para falar. E a unidade de saúde não é reconhecida pelas mulheres como um lugar para se falar disso. Nós precisamos identificar nossa unidade, colocar cartazes na unidade, dizendo que nós estamos abertos, que essa unidade está aberta a ouvir situações de violência, encaminhar para a rede setorial, a fornecer informações, e isso precisa ter dentro da unidade informações visíveis na sala de espera. Podemos gravar um vídeo, deixar para a sala de espera, identificando quais situações são violência, porque às vezes as mulheres convivem com situações que são violências psicológicas, violências que são comportamentos controladores, e ela não identifica que aquilo seja situação de violência. Então, nós precisamos que essas mulheres falem sobre isso e que a sociedade fale sobre isso. Mas também é importante que a gente saiba que caso a mulher não queira falar sobre a violência naquele momento, nós precisamos respeitar. Mas nós temos que dizer para ela que estamos disponíveis para que quando ela se sentir à vontade para falar sobre isso, ela nos procure. E que a unidade vai estar aberta e que nós, enquanto profissionais de saúde, vamos estar disponíveis para isso. Outro ponto importante é que nós precisamos observar que as pessoas, as mulheres, elas vão ter mais facilidade de falar com algum profissional da equipe. É aquela com que ela desenvolve o maior vínculo. A equipe tem que estar atenta a isso, e é essa pessoa com que a mulher vai ter maior vínculo em que ela vai ter mais facilidade para contar sobre os episódios de violência. Então a equipe precisa estar atenta, e esse profissional também, para que esse seja o profissional que vá fazer essas perguntas e que vá desencadear esse processo de atenção. Quando você confirmar também as situações de violência, é importante que a gente não faça com que a mulher se sinta culpada pela agressão que sofre. Ajudar a refletir, a ordenar as ideias para que ela consiga pensar na situação e elaborar um plano, uma estratégia para aquele momento. Também é importante alertar para riscos que a mulher corre, mas aceitar a escolha que a mulher fizer. Esclarecer sobre o direito à confidencialidade, excetuando, com exceção para as questões de risco de morte. Então, é claro que nós vamos avaliar a situação, mas também é importante que a gente respeite o direito da mulher a escolher qual é o momento e como que ela quer conduzir aquela situação. Esclarecer também sobre a importância de fazer boletim de ocorrência. O boletim de ocorrência é uma comunicação, e a violência contra a mulher, ela pode ser comunicada por qualquer pessoa, não precisa ser a mulher que faça essa comunicação. É importante que o boletim de ocorrência seja feito, porque é a forma como a justiça tem para iniciar a atuação nessa situação. A saúde não julga, não faz boletim de ocorrência. Quem faz o boletim de ocorrência é a mulher. Então, esse é um ponto importante, que nós temos também que separar. A saúde faz a notificação da violência dentro da situação da saúde, que é a notificação para nós termos os números e podermos ter estatísticas e fazer análise de situação de saúde. O boletim de ocorrência é judicial, e quem vai fazer o boletim de ocorrência, no caso da mulher adulta, seria ela ou alguém que ela delegar para fazer, mas nós não temos essa incumbência de fazer julgamento. É importante que a gente tenha essa noção. Outro papel importante também, identificando a situação de violência e a orientação que nós temos para dar para a mulher, é com relação à rede intersetorial. Então, acionar a rede intersetorial, acionar o CREAS, que é o que trabalha com a violência, pode ser uma ação da saúde. Acionar a rede intersetorial, como também na questão do adolescente, acionar o conselho tutelar, que assume a função quando a família não é protetiva.
que vai acionar o Ministério Público ou vai acionar a Justiça. Esse também é um papel da saúde, então acionar conselho tutelar. E abordar também é importante, abordar o medo associado à revelação da violência e à denúncia. Lembre-se de garantir o retorno para a mulher em situação de violência. Quando nós iniciamos um atendimento e que nós temos a informação dessa mulher de que ela está sofrendo violência, é importante nós garantirmos que toda vez que ela precisar, nós vamos estar ali para atender. Então, que ela tenha a porta aberta, independente de agendamento. Nós não podemos ter um horário agendado para atender ela em situação de violência. Quando ela sentir necessidade, a equipe tem que estar pronta para fazer a escuta e para dar o atendimento de acordo com o que ela precisa, de informação, de orientação, de escuta e de acionamento da rede intersetorial. O que nós não podemos fazer? Nós não podemos dar a sensação para ela que tudo vai se resolver facilmente. Isso não é uma verdade. Não podemos alimentar falsas esperanças. Não podemos criticar a atitude ou a ausência de resposta com frases do porquê que você mantém essa situação. Se você quisesse parar mesmo com a situação, já teria feito. Então são frases que nós não podemos usar. Não desvalorizar a sensação de perigo que é expressa. Não prescrever fármacos, medicamentos que diminuam a capacidade de reação. Não utilizar a atitude paternalista ou maternalista e não impor critérios ou decisões. É importante que você tenha atenção para a revelação dessa situação de violência, poderá representar um risco para a mulher, quando ela convive com o agressor, quando esse agressor está perto, e que ela tenha conhecimento desse risco e ela tenha um plano de cuidados, um plano de intervenção para proteger a sua vida. Garantir a confidencialidade, então, exceto em situações de risco, e lembrar sempre que a decisão é da mulher. Ela precisa ser orientada e ser informada, mas a decisão é dela. Não é nós que vamos decidir o que ela vai fazer. Ela vai decidir e ela tem que ser protagonista dessa situação. Atender as mulheres em situação de violência, então, implica em fortalecê-la, em devolver a ela a autonomia, o protagonismo que a violência tirou. Nós precisamos mudar a situação da violência empoderando essas mulheres, empoderando ela com informações, com reflexões que façam com que ela reveja a sua vida e que ela consiga transformar esse processo de violência numa vida mais saudável. É importante que a gente entenda como que funciona para a mulher essa situação de violência. Para ela sair da situação de violência, ela passa por várias fases. E essas fases, elas têm uma sequência, mas elas podem ir e vir. Então é importante que a gente entenda que quando a mulher inicia uma relação com um parceiro, ela tem um sonho de vida feliz, um sonho de amar, de ser amada. E inicialmente, quando começa a situação de violência, ela não identifica que está passando por uma situação de violência. Até porque o sonho dela é ser amada e amar. Então ela começa aos poucos a perceber aquela situação, mas não identifica como violência. Até que ela comece a identificar e comece a se sentir enganada. Aquele sonho, então, não era um sonho real. E aí ela passa por uma fase de manutenção, uma sensação de vazio e de abandono, em que ela identifica a violência, mas ela não consegue falar que está passando por uma situação de violência. Então ela se silencia, ela se autossilencia e ela se sente aprisionada. Na terceira fase, ela já começa por uma situação de violência mais grave ou por uma situação de envolver filhos, ela começa a iniciar a decisão de saída. Ela começa a pensar em desejo, em libertação e começa a pensar em como fazer para romper essa situação. É um processo em que ela decide se separar emocionalmente e fisicamente do agressor. E ela começa a acreditar que pode ser ainda feliz. Esse é um período que passa depois que ela toma essa decisão, em que ela tem que construir um plano para sair dessa relação, até que ela passa por uma fase de reequilíbrio, em que ela rompe essa relação e ela reconstrói sua vida. Então essa sua vida com desejo de luta, de ser livre e de reconstrução da sua identidade, de período grande, às vezes anos, uma vida quase toda de anulação, de subjugação, em que essa mulher precisa se reconstruir economicamente, na sua autonomia enquanto pessoa, né, enquanto poder de decisão para ter uma vida mais feliz. Então essas fases, elas são sequenciais e a gente precisa identificar em que fase que essa mulher está para fazer nossa atenção. Então,
Quando não há tomada de consciência da decisão de violência, da situação de violência, em que essa mulher ainda nega que ela passa por uma situação de violência, o que nós podemos fazer dentro do setor saúde? Nós podemos começar a relacionar os sintomas com a situação de violência, para que ela comece a refletir sobre essa situação. Oferecer informações para que ela distinga o que é maltrato do que é uma relação respeitosa. Então ela precisa refletir sobre a situação que ela está vivendo. E o nosso papel é fazer perguntas para que ela comece a pensar, para que ela comece a refletir, para que ela tome consciência da situação que ela está vivendo. Depois, quando ela inicia a tomada de consciência da situação de violência em que vive, contudo ela não sente ainda condições de mudar essa situação, o que nós podemos fazer? Ela já sabe que está passando por situação de violência, mas ela se sente impotente para sair dessa situação. O que nós podemos fazer? Nós temos que fazer escuta, facilitar a expressão de emoções, de medo, de expectativas e dificuldades, porque ela falando sobre isso, ela vai elaborando essa situação e ela vai começando a identificar os pontos fortes e os apoios que ela tem para quebrar esse ciclo, para sair da situação de violência. Depois disso, quando ela começa a pensar que não pode mais continuar a viver com a situação de violência e que ela começa a analisar os prós e os contras e as possibilidades de mudança, nós temos que apoiar as iniciativas. Temos que começar a estabelecer junto com ela as iniciativas que ela tem, o plano de mudança mais adequado, fazer com que ela analise essas possibilidades, motivar para que ela procure ajuda especializada, que ela procure grupo de apoio, grupos de suporte, para elaborar o seu plano de saída dessa situação de violência. Quando essa mulher já inicia algumas mudanças e ela planeja a ruptura dessa situação, embora ela ainda demonstre sentimento de ambivalência, né, de medo, de tristeza, não tem certeza, não tem autoconfiança ainda suficiente, ainda tem insegurança com relação ao futuro, nós precisamos valorizar cada progresso, reforçar as decisões que ela tem, realizando o acompanhamento continuado em coordenação com outros recursos, com a rede intersetorial. Quando ela estabelece já o percurso de saída da situação de violência, mas ele ainda não é linear, pode haver retorno, então ela sai da casa, ou o marido sai da casa, ou o namorado, ela rompe a relação, depois ela volta, então isso vai acontecer. O que nós precisamos fazer? Ajudar a compreender que os retrocessos e as inseguranças são partes do processo. Analisar com ela os motivos e as situações que fazem com que ela retroceda e pensar sobre isso, refletir sobre isso. E quando ela já consolidar o processo de mudança e que ela executa novos projetos para a sua vida, nós precisamos potencializar a sua participação em atividades e redes de suporte social, na criação de vínculos saudáveis, no desenvolvimento da autoestima e da autoconfiança. Então, grupos de geração de renda, a própria comunidade, grupos que tenham atividades saudáveis, que trabalhem grupos de atividade física, situações que possam levar ela a resgatar a sua autoestima e a viver melhor e viver em relações mais saudáveis. Então, a nossa meta primeira é fazer com que a mulher quebre o silêncio. A nossa segunda meta é avaliar em que situação ela está na prontidão para a mudança, em que fase que ela está nessa transição, para que a gente possa apoiar ela em todas essas fases, não decidir por ela, mas fazer com que ela reflita e que ela seja fortalecida nesse processo de mudança até que ela chegue, então, à meta 3, que é promover o reequilíbrio, que ela tenha uma nova vida, uma vida mais saudável, livre da violência. Para quebrar o silêncio, então, nós podemos utilizar o rastreio em consultas com aquelas perguntas que eu deixo para vocês. Para também quebrar o silêncio, nós podemos trabalhar informação na população, informação em grupos, em sala de espera, dentro da saúde na escola, nós podemos trabalhar com adolescentes, porque a gente tem a ideia de que parceiro íntimo e a violência só acontece na relação que mora, coabita, mas a violência inicia no namoro. Então a violência no namoro, a violência na adolescência precisa ter trabalhado também dentro da saúde na escola. Avaliar a prontidão de mudança, nós vamos trabalhar identificando em que situação de transição essa mulher está e trabalhar com ela as expectativas e as condições como facilitadores que ela tem para essa condição de mudança. Para promover o reequilíbrio, nós também podemos trabalhar com consultas, apoiando, encorajando, protegendo, informando, orientando e empoderando essa mulher. Também nos grupos de suporte e de ajuda mútua que nós podemos criar ou estabelecer dentro da comunidade, potencializar a existência deles e na atuação da rede intersetorial.
A violência contra as mulheres também tem um grande desafio na atenção à saúde, que é promover a articulação dos serviços na rede intersetorial. Trabalhar com violência, trabalhar na atenção e no enfrentamento à situação de violência não se faz só dentro de um setor. É um trabalho para toda a sociedade. E o setor saúde, ele tem um papel importante na articulação dessa rede intersetorial. Então, para articular a rede intersetorial, nós precisamos, enquanto saúde, conhecer todos os setores que têm potencialidade para trabalhar no enfrentamento à situação de violência, pensando desde a promoção de ambientes saudáveis, livres de violência, até nos setores que atuam diretamente com as mulheres, os agressores, as famílias, na atuação já da violência instalada. Nós precisamos reconhecer que os outros existem e são importantes, isso para toda a rede precisa desse reconhecimento, precisamos fazer associação, então compartilhar objetivos, fazer planos conjuntos, cooperar e colaborar para que a gente construa essa rede intersetorial. É preciso que vocês, enquanto profissionais de saúde, da atenção básica, reconheçam no território se vocês têm esses serviços que possam potencializar a rede intersetorial. Então, dentro da saúde, nós precisamos saber quem são as unidades básicas que atendem, né, o nosso território, se temos centro de referência para atenção à violência contra a mulher, unidades de pronto atendimento, hospitais, qual é o papel de cada um. Na assistência social, se nós temos os CRAS, os CREAS, se nós temos alguma casa de apoio, algum serviço além da assistência social. Na segurança pública, se nós temos delegacia de proteção especial, as DPCAMs, ou se nós só temos delegacias gerais, se tem Instituto Médico Legal, se tem Conselho Tutelar, se tem Ministério Público, se tem Conselho do Idoso, a educação, as escolas, as públicas, privadas, as outras instituições que possam estar ligadas à atenção e que nós podemos estar chamando para discutir a violência contra a mulher no nosso território e potencializando a atuação em rede. Então é preciso o estabelecimento também de um plano de segurança de risco para as mulheres quando elas relatam a situação de violência. Nós vamos estar acionando a rede intersetorial, mas nós precisamos discutir com essa mulher quando ela nos conta que está em situação de violência e uma violência que está correndo risco de morte, estabelecer com ela um plano de segurança dentro da área da saúde. Então é importante que a gente converse com a mulher para que ela identifique na sua vizinhança pessoas que podem ajudar e fazer acordos com essa vizinhança e que ela alerte para quando ela estiver em perigo. Então, que ela coloque, que ela use alguma situação de aviso para alguma pessoa que ela tenha de referência, que seja a pessoa que vai acionar a delegacia, que vai acionar a proteção, que quando ela esteja em situação de risco. Também é importante que ela observe, porque esse ciclo da violência, quando ela vive o ciclo da violência, a violência vem aumentando e até que ela chega num episódio grave de violência e que isso é esperado que aconteça, a mulher sabe que isso se repete, que ela sabe que se ela está prestes a sofrer, que ela está prevendo que ela vai sofrer uma situação de violência por parceiro íntimo na sua casa, que ela procure cuidar, que ela se atente para que essa briga não aconteça próximo a objetos e armas ou facas que a pessoa em situação de o agressor possa utilizar para agredir. Então, e também que ela pense para essas situações um plano de segurança para que ela possa também planejar a fuga desse local onde ela está sofrendo violência. Que ela possa também separar objetos pessoais, documentos, que ela possa ter rapidamente organizados para essa situação de que ela tenha que sair apressadamente do seu domicílio. É muito triste ter que falar sobre essas situações, mas são planos de segurança que as mulheres que ainda não saíram dessa situação precisam ter para que elas estejam atentas, para que elas não sejam vítimas de uma violência grave e de uma situação como tem acontecido de morte por esse parceiro. O desafio, então, para a equipe toda do setor saúde é garantir o acolhimento também para nós profissionais de saúde que trabalhamos com violência. Nós precisamos ter momentos na equipe que nós vamos discutir o sofrimento que nós estamos tendo por trabalhar com situações de violência contra a mulher. Nós precisamos ter isso na nossa reunião de equipe, para que nós possamos também ter uma vida saudável e que possamos fazer esse atendimento da melhor forma. Outro desafio nosso para a equipe é respeitar o tempo e a decisão das mulheres. É muito difícil nós acompanharmos uma situação de violência e não termos o poder de decisão.
A decisão é da mulher. Ela vai sair da situação de violência quando ela se sentir fortalecida para sair dessa situação de violência. E nosso desafio é respeitar esse tempo e essa decisão das mulheres. Trabalhar a nossa frustração com relação a isso, ao retorno para a situação de violência quando essa mulher já estava fora dessa situação. E entender como que nós profissionais podemos estar trabalhando para que ela faça reflexão sobre isso e empoderando ela para que ela saia dessa situação que ela retornou. E ampliar também a notificação da violência. Eu preciso falar para vocês que a notificação de violência no Sinam está muito baixa no estado de Santa Catarina. Nós precisamos notificar. A notificação de violência, ela faz parte do atendimento no setor de saúde e ela é muito importante para dar visibilidade para esses casos de violência, para que esses casos, essa notificação, ela serve para diagnóstico e planejamento de políticas públicas. Se nós olharmos a quantidade de boletins de ocorrência que tem no estado e no Brasil e a quantidade de notificação que tem de violência no setor de saúde, é muito diferente, é muito maior a procura das mulheres pelo boletim de ocorrência, mesmo a gente sabendo que são um número muito reduzido de mulheres que vão procurar esse serviço, e se nós pensarmos que a saúde notifica muito menos, então o nosso número é muito insignificante. Então nós precisamos reconhecer as situações de violência, prestar todo o atendimento, mas também fazer o registro disso no prontuário e na notificação, para que nós tenhamos bons indicadores de diagnóstico de saúde, que também inclui a situação de violência, para termos políticas públicas planejadas e construídas adequadamente. É importante que vocês conheçam o DISC, o Ligue 180. O Ligue 180 é o telefone disponível 24 horas para orientação às mulheres, ligando de qualquer celular. A ligação é gratuita de celular ou de linha convencional. E ele tem informação para as mulheres e também informação dos locais que ela pode procurar atendimento. É muito importante que as mulheres saibam disso. Também tem um dispositivo para celular, um aplicativo que é o Clique 180, que nós podemos utilizar para fazer denúncias de situação de violência, e também nesse Clique 180 ele tem informações sobre a Lei Maria da Penha e sobre as situações de violência, inclusive dizendo o que é a violência, o que é uma violência física, o que é uma violência patrimonial, o que é um comportamento controlador. Então, situações que às vezes as mulheres precisam ler e identificar que elas estão vivendo isso e que isso é uma violência e que isso está inclusive tipificado em lei como crime no Brasil. Chamo vocês também a participar por uma campanha que é mundial, que é organizada pela ONU, que é a campanha pelo fim da violência contra as mulheres, que são os 16 dias de ativismo, que são organizados mundialmente do dia 20 de novembro a 10 de dezembro, e que são dias em que nós somos chamados a trabalhar para a sociedade refletir sobre a situação de violência contra as mulheres. Então são dias que nos lembram que a mulher tem direito a ter uma vida sem violência. E a cor laranja, ela é utilizada nesse dia como identificador de que nós pensamos e nós precisamos refletir sobre a violência de gênero, sobre as relações sociais que estão levando a uma sociedade desigual, que constrói direitos desiguais, acesso a direitos desiguais às mulheres e homens. Então, nesses 16 dias de ativismo, tem várias sugestões que vocês podem estar utilizando, fazer grupos na comunidade para discutir a violência e as relações saudáveis, como podemos construir uma sociedade sem violência, fazer informes na rádio local, fazer trabalho na saúde na escola, com os adolescentes, como ter uma relação de namoro saudável, trabalhar também atividades dentro dos grupos que a gente já tem na unidade básica de saúde, colorir a unidade de laranja, usar camiseta laranja ou roupa laranja, para que a gente marque esse período, que é o período que faz parte do ativismo. Então, é o ativismo que nos chama para construir uma sociedade mais justa e mais digna para todos nós, em especial para as mulheres, que são aquelas que têm tido seus direitos diminuídos simplesmente por serem mulheres, numa sociedade que não consegue identificar o direito de uma relação
saudável, igual, em que a gente tenha uma vida feliz. Então, nós estamos sendo chamados na área da saúde para discutir a violência contra a mulher, e a atenção básica tem um papel essencial nesse enfrentamento, na garantia de direitos às mulheres e uma construção de uma vida mais feliz e mais saudável para todos nós. Eu encerro então agora e vou abrir para as perguntas. Estou à disposição para que eu puder ajudar. Como o povo pode fiscalizar a administração pública para que as mulheres realmente tenham um atendimento envolvendo esses vários setores, saúde, jurídico? Tá. Todos os setores públicos têm ouvidoria. Então, esse é o primeiro ponto. A ouvidoria do SUS, ela é um dos sistemas de controle social. Então, para fiscalizar serviços públicos, a ouvidoria é a melhor forma. Outra forma que também existe é Ministério Público. O Ministério Público também tem o papel de fazer esse acompanhamento da garantia do direito do cidadão. Então, é outra forma de fazer o acompanhamento. O controle também pelo Conselho Municipal de Saúde, né, é outra forma de controle social. Então, é a participação. Nós precisamos falar as coisas que não funcionam. A orientação que a gente dá, a primeira coisa é chamar os intersetores. Então, se nós temos dificuldade com outros setores que atendem pessoas em situação de violência, o primeiro ponto é chamar essas pessoas para conversar. Porque às vezes a dificuldade é por falta de conhecimento da rede mesmo, das necessidades dos intersetores. Quanto mais nos aproximarmos, nós vamos ver que todos têm dificuldade para trabalhar, todos têm pontos frágeis, mas todos têm pontos fortes. E nós precisamos potencializar os pontos fortes e minimizar esses pontos frágeis de forma que a pessoa, acessando em qualquer ponto da rede, ela tenha o melhor atendimento. Então, o que nós precisamos? Conversar com a rede intersetorial. Podemos sim exercer o papel de controle social através da ouvidoria, através do Ministério Público, denúncia no Conselho de Saúde, mas primeiro ponto que nós precisamos fazer é nos reconhecer enquanto rede, enquanto responsável pelo atendimento. Cada setor, segurança pública, assistência social, educação, saúde, tem responsabilidade na atenção à pessoa em situação de violência. Tanto na atenção, no caso instalado, quanto no enfrentamento, que seria na promoção de ambiente livre de violência. Então, nós precisamos sentar e conversar no território e desencadear um plano de ação conjunto. Assim, nós vamos melhorar o atendimento de todos e garantir o acesso em qualquer ponto da rede e a continuidade do atendimento em rede. Manter depois essa reunião para que a gente consiga monitorar os avanços e as dificuldades, até para que a gente consiga encaminhar pedidos de melhoria conjunto. É muito mais fácil nós juntos pedirmos melhoria do que cada setor ou cada unidade pedir separado. Então, a rede organizada, ela fortalece não só o atendimento, mas fortalece também os setores que atendem em rede. Esse é o ponto que eu acho que nós precisamos fortalecer. Tem outra pergunta aqui, que é: qual o motivo da Maria da Penha ser ineficaz para coibir os agressores? A Maria da Penha, ela não prevê só a punição do agressor. Ela prevê também o trabalho para que o agressor deixe de ser agressor. Quando nós temos a situação da violência contra a mulher, ela é ligada a uma história construída de relação desigual baseada na violência de gênero. Então, quando a gente começa a construir uma educação que separa os papéis de meninos e meninas, que diz que menino não chora, menino não brinca com boneca, menina chora e senta de perna fechada, são comportamentos que a gente começa a construir na sociedade e que a gente falando, a gente se dá conta que a gente vê isso dia a dia e que constrói relações desiguais, em que mostra que o homem pode se empoderar do corpo da mulher, da vontade da mulher e que a mulher tem que dizer sim. Isso constrói uma relação de violência. Essa relação precisa ser mudada para que a gente deixe de ter violência. Então, isso é muito mais do que prender agressor. Colocar um agressor na cadeia não garante que ele deixe de ser agressor. Ele sai da cadeia, ele continua sendo agressor. O que faz com que essa agressão deixe de existir? A reflexão desse agressor sobre o seu comportamento e a sua prática e a necessidade de mudança. Então, a Maria da Penha prevê também isso, que se trabalhe com os agressores para que eles deixem de ser agressores. E isso é uma coisa que ainda a gente precisa avançar. Não são os grupos de agressores que refletem
sobre o seu comportamento, sobre a sua mudança necessária no seu comportamento, ainda não são uma realidade no país como um todo. Nós precisamos isso também, além de uma mudança na sociedade. A sociedade como um todo precisa discutir o que é uma vida sem violência e como construir uma sociedade de respeito mútuo nas relações. Isso vai fazer com que a gente diminua a violência. Enquanto não tiver uma mudança na sociedade, no que é certo e no que é errado, no comportamento, no respeito à relação e na garantia do respeito mútuo de homens e mulheres, de direitos e respeito igual, nós não vamos ter a violência reduzida. Então nós precisamos que, além da lei dizer que precisa ser feito mais coisas, que a gente ainda não avançou, que precisamos avançar, nós precisamos discutir na sociedade. Quem constrói a relação de violência é a sociedade. Então, a sociedade precisa desconstruir essa relação. E nós, enquanto saúde, precisamos estar promovendo ambientes de reflexão sobre comportamentos que aparentemente não são comportamentos que são violentos, mas que produzem sim violência, porque produzem conceitos, preconceitos e que vão levar a pessoas entenderem que não precisam respeitar outras com relação às suas vontades e a seus direitos. E isso é o que produz violência.